Pink Popcorn é um oferecimento de Jardel de Moraes Fotografia. Olá, cinéfilos cor-de-rosa que amam filmes antigos! Tá começando o Pink Popcorn e hoje nós vamos descobrir quais foram os primeiros filmes gays do cinema. Tudo mudo e preto e branco. O primeiro filme gay do mundo foi filmado em 1894, ou seja, ele já tem 122 anos, mas ele só foi dito um filme gay apenas em 1981, quando o historiador de cinema Vitor Russo discutiu esse filme no seu livro The Celluloid Closet. Esse é o primeiro filme com som gravado ao vivo e provavelmente o primeiro a usar o cinefone, que foi um sistema de som desenvolvido por William Kennedy Dixon e Thomas Edison. Apesar de ninguém ter certeza se a verdadeira intenção dos produtores era representar um casal gay dançando, essa foi a primeira vez em que dois homens aparecem num filme de uma forma tão próxima. O que importa é que esse foi o primeiro casal gay do cinema, apesar de que apenas por 15 segundos. O filme inteiro cabe no Instagram. Mais tarde, em 1907, o diretor Georges Méliès produziu o filme O Eclipse, o cortejo do Sol à Lua. No curta-mudo, um professor de astronomia avisa para os alunos que vai acontecer um eclipse solar. Todos correm para a torre de observação para ver o fenômeno acontecer. Georges Méliès sempre fazia conotações sexuais nos seus filmes, e nesse não foi diferente. Naquela época era impossível fazer alguma animação que ficasse legal, então eles pegaram dois atores usando máscaras do Sol e da Lua. Pelo menos eu acho que aquilo ali são dois atores, porque a imagem é tão antiga que não dá para identificar. Ambos os atores eram homens e o cujo eclipse do filme é interpretado como um crush entre o Sol e a Lua. Eles se aproximam cada vez mais e a Lua é representada de forma mais afeminada que o Sol. O bom desse filme é que quanto mais o Sol e a Lua se aproximam um do outro, mais eles fazem uma cara de tesão, tipo... Depois disso tem umas mulheres dançando em cima das estrelas, umas viagens aí bem fumadas e tal. Claramente mais um casal gay lá no comecinho do cinema, que a gente também pode dizer que eles eram pansexuais, já que não se tratam de seres humanos. E o próximo filme talvez tenha sido o primeiro a representar a transexualidade e a bissexualidade no cinema. A Florida Encampment, de 1914, é um filme americano onde uma mulher prestes a casar acaba encontrando sementes que, se ingeridas, fazem homens agirem como mulheres e mulheres como homens. Essa história lembra bastante o filme brasileiro Se Eu Fosse Você, que é interpretado pelo Tony Ramos e pela Glória Pires. Nossa, que desempenho! No drama percebemos que as lésbicas eram bastante aceitas na época. Há várias cenas da protagonista flertando e beijando outras mulheres. O seu noivo vai acabar ficando confuso e surpreso com a mudança da sua noiva, mas ele não a condena. Outra coisa que me chamou muito a atenção nesse filme foram os personagens negros, porque eles tinham uma aparência muito estranha. Aí eu dei uma pesquisada e descobri que no elenco não tinham atores negros. Naquela época, os negros eram representados no cinema por atores brancos e de forma totalmente racista e estereotipada. Eles tinham uma técnica de pintar a cara com tinta escura, usar perucas de cabelo crespo e engrossar os lábios. Esse filme também foi citado no livro do historiador Vitor Russo como uma das primeiras representações no cinema de homossexualidade e travestismo, sendo de grande valor histórico para o cinema gay. Mabel's Blunder é uma comédia também de 1914, dirigida e estrelada por Mabel Normand, considerada a comediante de maior sucesso no início do cinema. Ela traz o crossdressing através da sua personagem, que está se relacionando secretamente com o filho do seu patrão. Um certo dia uma mulher vem visitar o seu crush, e Mabel, muito ciumenta, se veste de homem e finge ser um motorista para descobrir quem é a piriguete. Esse filme não passa de 20 minutos e eu achei ele muito interessante. Foi um dos primeiros que trouxe a técnica da drag king, que muitos não conhecem, e é quando uma mulher se veste artisticamente de um homem. 5 anos depois, em 1919, foi produzido o filme alemão Diferente dos Outros. Ao contrário dos filmes anteriormente produzidos, que apenas insinuavam a homossexualidade e não assumiam abordar esse tema, esse filme da vez saiu completamente do armário. Naquela época, ser homossexual na Alemanha era considerado um crime segundo seu Código Penal, o que só mudou em 1994. No filme, um solitário violonista chamado Paul acaba se apaixonando por seu pupilo Kurt. Um dia, quando ambos andam de braços dados num parque, eles acabam sendo abordados pelo trambiqueiro Franz, que acaba extorquindo o dinheiro de Paul através de chantagem. Cansado da chantagem, o violonista resolve ir aos tribunais e denunciar o vigarista, mesmo que isso lhe custe a exposição de sua condição como homossexual e tenha de se submeter às leis da época.
Esse filme causou polêmica e escândalos onde foi exibido. Na Áustria, um filiado do partido nazista acabou dando tiros na tela por conta da indecência do filme em 1920. Só que o filme não tem nude, nem beijo, nem nada. A gente já tá acostumado com coisas bem piores atualmente. Em 1924 foi lançado Michael, um filme em que um modelo se torna amante do pintor Claude Zoré. Michael pretende libertar-se da sua ligação com Zoré, o que acontece quando a princesa Lúcia procura o pintor para que faça um quadro dela. Michael e Lúcia começam um romance que afasta Michael do seu mentor, mesmo que ela use ele apenas para que lhe consiga dinheiro, o que ele faz roubando e vendendo os quadros de Zoré. Ao descobrir o que se passa, a desilusão de Zoré põe em perigo a sua própria saúde. Esse filme tem um triângulo amoroso, o que era algo inusitado para a época. A homossexualidade não é algo que é abordado de forma explícita, apesar de que seja algo que percebemos durante todo o drama. Em Sexo Acorrentado, de 1928, um engenheiro chamado Franz, que está desempregado durante a crise econômica na Alemanha, é preso acusado de matar um homem que assediou sua esposa Ellen. E é na cadeia que ele começa a ser seduzido pelo seu companheiro de cela. Esse filme aborda um pouco da homossexualidade, mas está longe de ser pró-LGBT. O que acontece durante a trama está mais para o que a separação do casal pode trazer de bom ou ruim para a vida dos dois. Na época em que foi lançado, o filme chegou a ser censurado em vários lugares e teve 70 metros de filmes cortados por conter cenas de sexo explícito. Um jornal chamado Rate Film Journal acabou publicando uma nota sobre o filme em 1928 que dizia: "É um filme que luta pela liberdade e a dignidade humana, contra a insensibilidade e a intolerância." Parece que os nazistas e os homofóbicos não entenderam muito bem a mensagem que o filme queria passar, porque a intolerância e o preconceito acabaram durando muito mais. Esses foram os primeiros filmes em que a homossexualidade foi representada no cinema de forma direta ou indireta, o que era ainda mais comum. Nós precisamos de mais filmes LGBT, mais tabus quebrados e mais mentes abertas para tais assuntos. Se você curtiu o vídeo, clique em gostei e não deixe de se inscrever no canal clicando nesse box aqui em cima para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo Pink Popcorn.